Olá, aqui é o canal Segredo Cultural e vamos para o nosso primeiro vídeo aqui, que a gente vai falar sobre Shakespeare e Freud, numa concepção de que Shakespeare antecipou Freud no seu pensamento da psicanálise, tá? A gente vai ver muitas similaridades desse conflito que foi proposto por Freud pela psicanálise, mas já sentido poeticamente por Shakespeare há tempos atrás. Antes de falar sobre Shakespeare e Freud, a gente precisa voltar na Grécia Antiga, onde a gente tem uma definição que ela é incontestável do homem. Porque Homero ele vai escrever a Odisseia e a Ilíada e ele vai propor uma definição de homem que vai ser completamente incorporada pelaquela sociedade ali da época. E é uma visão do homem bom, sendo bom o tempo inteiro, com todas as melhores qualidades possível, valente, heróico, justo, digno, honrado. E vai ter a concepção de mal como mal e mal, como se fôssemos seres ou de pura bondade ou de pura maldade. E claro, a gente poderia citar também o Hesíodo e a Teogonia, mas ali eles falam mais sobre o panteão. Então não vai entrar aqui muito em questão, porque Homero, sim, ele vai vir com o homem como uma peça central e esses textos vão definir o homem grego da época. E basicamente a literatura vai seguir esses moldes, tá? Dessa definição de herói e vilão, como bondade absoluta, maldade absoluta. Até que a gente vai chegar em Shakespeare. E aí sim a gente vai ter uma reinvenção do humano. Porque o Shakespeare ele vai apresentar personagens extremamente complexos, onde você não pode dizer que é bom e que é mal. Mas você vai ter um novo entendimento de que ele é humano, é um personagem humano. E, sinceramente, para mim, muito mais interessante. Então, Shakespeare vai apresentar esses personagens em que a mente ela vai estar extremamente dividida e o pensamento vai ser muito mais conflitante, sabe? Enquanto Homero ele vai botar os deuses, a natureza como causador da tragédia, Shakespeare vai colocar o próprio homem como causador da sua tragédia. Então é uma participação completamente ativa do homem. E toda essa atividade, todo esse enredo, essa tragédia shakespeariana, ela vai fluir sempre a partir do desequilíbrio mental das personagens, tá? Então, conforme o personagem ele vai ceder pelo poder ou pelo ciúme, pela ambição, as histórias vão se desenrolar, entendeu? As tragédias de Shakespeare não se desenrolam por qualquer outro motivo. Vai ser sempre um desequilíbrio mental das personagens. E isso vai em encontro com a psicanálise de Freud. Porque Freud ele vai desenvolver o id, o ego e o superego. E seriam três dimensões da mente que conflitam, estão sempre em conflito entre si. O id ele vai ser
uma parte primitiva, mais brutal, ele é egoísta, egocêntrico, ele quer saciar, vamos botar assim, os desejos da alma. Ele quer sempre dar prazer à alma e ele não está preocupado com nada além disso, tá? E aí vamos ter o superego, e o superego ele vai ser mais difícil de explicar, porque a gente precisa ter em mente a teoria do contratualismo, que vai ser proposta por Hobbes e Rousseau, que vai ser basicamente o seguinte: para viver em sociedade, tá? A gente vai internalizar, a gente vai aceitar um conjunto de regras e que não necessariamente serão leis, tá? Pode ser simplesmente, por exemplo, uma pessoa que frequenta a igreja, essas igrejas mais tradicionais, mais ortodoxas. Esse contrato vai ser bem maior, vai ser bem mais amarrado, bem mais supressor, vamos botar assim, da alma do que uma pessoa, por exemplo, que não faz parte de nenhuma religião. Ele está mais livre desse contrato. Mas independente de religião, de crença, de qual parte do mundo você esteja, você tem um contrato desse, que são uma série de restrições do que você pode fazer ou não. E o superego é a absorção da sua mente de todos esses contratos, tá? De todas essas normas, dessas regras, dessa moral internalizada. Então, a gente vai ter o ego, que ele vai tentar equilibrar, tá? Ele vai tentar trazer um equilíbrio entre o que a gente deseja e o que a gente suporta fazer para ter esse desejo saciado. Então, o ego é uma parte racional, tá? Onde você vai pegar esse desejo e essa moral do que você pode fazer ou não e vai tentar ali tornar um equilíbrio. E para Freud, muitos dos traumas e das neuroses, elas vêm do desequilíbrio dessas três dimensões da mente. Então a gente vai ter a tragédia de Shakespeare, sabe? Super psicanalítica. Porque tudo vai acontecer a partir do momento em que os personagens não conseguem equilibrar. O id, ele vai ser muito mais forte do que o ego e não vai sofrer as supressões do superego. E aqui nesse ponto a gente vai ter toda a tragédia shakespeariana acontecendo. Então, é esse entendimento, é essa aproximação da poesia de Shakespeare com a psicanálise de Freud que eu acho interessante, que eu queria trazer aqui para vocês. Porque é como se Shakespeare realmente tivesse antecipado, sabe? Ele desenvolve toda uma história, e uma história sangrenta, é tragédia num ponto visceral, intensa, do que acontece quando você tem esse desequilíbrio psicológico, tá? E tudo que acontece com você. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha trazido alguma reflexão para vocês, tá? Por favor, se inscrevam, curtam, comentem, tá? E lembrando que aqui a gente vai manter sempre um padrão assim dessa autenticidade de assunto, tá? E nunca vai ser um assunto normal, porque aqui é segredo cultural.